Boa tarde. Hoje no nosso jornal iremos falar sobre um tema não tão conhecido, o intemperismo. Para isso iremos conversar com o nosso repórter, Dave, que está no campo com um geógrafo que trabalha na área. Olá, Dave. O senhor está aí? Boa tarde, Felipe. Estamos aqui com o geógrafo Arthur Sabino. Eu queria fazer uma pergunta muito interessante para ele. Eu queria saber o que é intemperismo. O intemperismo é o processo de transformação e desgastes das rochas e dos solos, através dos processos químicos, físicos e biológicos. Agora eu queria fazer outra pergunta. Como ele acontece? Bom, sua dinâmica acontece através da ação dos chamados agentes exógenos ou externos de transformação de relevo, como a água, o vento, a temperatura e os seres vivos. Bom, são vários os fatores que influenciam no intemperismo, como o clima, o relevo, o tempo, a fauna e flora. Eu também tenho outra pergunta. Quais são os tipos de intemperismo? Bom, nós temos 3 tipos de intemperismo: o físico, o químico e o biológico. O físico consiste na ocorrência de processos que são responsáveis pelas fragmentações ou fissuras nas rochas, separando minerais antes ordenados de forma coesa e transformando numa superfície então homogênea. Os principais agentes responsáveis pelo intemperismo físico são a água e seus processos de evaporação, congelamento e outros. Bom, as variações de umidade e temperatura, entre outros. Já o químico é caracterizado pelas transformações químicas oriundas das diferenças de pressão e temperatura das rochas. O ambiente em que as rochas se formam costuma ser diferente da superfície terrestre. Dessa forma, quando essas formações rochosas afloram, encontram condições e elementos como água e oxigênio, que tornam seus minerais quimicamente instáveis. Assim, para se estabilizarem, elas passam por transformações químicas, alterando assim a sua composição. Pode-se também se observar, nesses casos, a modificação dos solos ou das rochas, quando esses mudam as suas aparências ou sua composição, ficando mais úmidos ou mais secos, por exemplo. Bom, agora, por último, mas não menos importante, o intemperismo biológico, que é o processo de transformações das rochas a partir da ação dos seres vivos, como bactérias ou até mesmo os animais. Incluem-se nesses processos as raízes das árvores, as ações das bactérias, a decomposição de organismos ou excrementos, entre muitos outros. Um exemplo de intemperismo comum hoje em dia é o desgaste das estátuas de profetas, feitos pelo incrível Aleijadinho, na cidade de Congonhas do Campo. Quanto mais o tempo passa, mais os agentes externos, como o vento, a chuva, o sol, degradam as estátuas. Obrigado, senhor Arthur Sabino. De nada. Boa tarde para vocês. Voltamos aí com o Felipe. Com isso, vemos a importância do intemperismo para a formação do nosso planeta e vemos como ele atua hoje no nosso mundo. Com isso, finalizamos o jornal de hoje. Boa tarde e boa sorte.